Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aulinha de ciclo biogeoquímico. Então, vamos só recapitular. A gente falou, né, sobre o que é um ciclo biogeoquímico, a importância dele, né? Depois a gente viu o ciclo da água e agora a gente vai ver o ciclo do carbono. Então, o carbono, ele é um elemento químico, né? Um átomo de carbono representado pela letra C aqui, que é essa bolinha, né? Que a gente tem essa representação de bolinha. Os átomos de carbono, eles podem estar em moléculas diferentes, né? Uma das principais moléculas diferentes que o átomo do carbono está é na molécula, agora anotem aí, ó, gás carbônico. Não é gás carbono, ok? Gás carbônico, ou também chamado de dióxido, aí sim, de carbono. Por que dióxido de carbono? Porque o gás carbônico, ele é uma molécula em que um átomo de carbono está ligado com dois átomos de oxigênio. Então, é por isso que chama CO2, ok? Mas o carbono, né, são milhares de átomos de carbono, ele pode estar em outras moléculas, não necessariamente somente no gás carbônico, ok? Numa dessas moléculas são as chamadas moléculas orgânicas, que a gente já falou isso também, né? Então, observem essa molécula aqui na minha lateral. Olha quantos átomos de carbono, né? Quando eu tenho uma molécula, isso tudo aí que vocês estão vendo é uma molécula, formada de vários átomos de carbono, e aí pode ter hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, não tem problema. Mas quando eu tenho vários átomos de carbono numa molécula, eu chamo isso de molécula orgânica, tá? Quem são as moléculas orgânicas? Nós vimos lá na introdução à biologia. Por exemplo, proteínas são feitas de carbono, carboidratos são feitos de carbono, tá? DNA e RNA, que são os nossos materiais genéticos, e a gordura, os lipídios, ok? Então, tudo isso é feito de matéria orgânica. Se é feito de matéria orgânica, significa que tem átomos de carbono. Então, qual é a grande importância, né, do ciclo do carbono? O primeiro deles, né, é porque o carbono compõe os seres vivos. Por que o carbono compõe os seres vivos? Porque os seres vivos, já vou até justificar ali, né? Os seres vivos são formados de matéria orgânica. Nós somos de proteínas, de carboidratos, de lipídios. Então, se nós somos feitos de matéria orgânica, nós somos feitos de carbono, essencialmente de carbono. Lembra os principais elementos químicos que compõem os seres vivos, os chomps? Qual que é o primeiro deles ali? O carbono, né? Segundo, o carbono vai ser importantíssimo para produzir alimento. Qual que é o processo que produz alimento, ou seja, matéria orgânica? Fotossíntese. Então, por meio da fotossíntese, eu vou absorver o gás carbônico, que tem carbono, e vou produzir o alimento. A maior parte do nosso alimento no mundo vem da fotossíntese, né? Então, se não tiver carbono, não vai ter fotossíntese. O carbono, né, quando presente em algumas moléculas, ele também regula a temperatura da Terra, né? Ele está muito atrelado com as mudanças climáticas, o aquecimento global que a gente vai ver. E o carbono também está presente no petróleo. Ana, por que o carbono está presente no petróleo? Está presente no petróleo porque o petróleo é formado de restos de seres vivos. Né? Se o petróleo é formado de restos de seres vivos, é matéria orgânica. Se é matéria orgânica, tem carbono. Então vejam que o ecossistema também não consegue sobreviver, né? Os seres vivos, eles não vivem se não tiver o carbono aí caminhando pelo nosso ecossistema. E como ele caminha? Bom, se você aprendeu lá as primeiras aulas de ecologia, introdução à ecologia, sobre o processo de fotossíntese e respiração, você vai entender o ciclo do carbono. Porque quando a gente fala de ciclo do carbono, na verdade a gente está observando como anda a molécula de gás carbônico. Porque o átomo de carbono, ele não fica sozinho no espaço. Você não vai falar, nossa, olha um átomo
átomo de carbono. Não. Geralmente, o carbono, ele está na molécula de gás carbônico, nas moléculas orgânicas. Então, quando a gente fala de ciclo do carbono, a gente fala do caminho que o gás carbônico, que é a principal molécula aí responsável pelo ciclo do carbono. E a gente já viu, se você não viu, é importantíssimo ver, né, que há dois processos principais na manutenção do ecossistema. A fotossíntese, que é a setinha, que é o processo que absorve o gás carbônico, e a respiração, que é o processo que libera gás carbônico. Vamos então, né, revisar? Qual é o processo que fixa? O que é fixar o carbono? Né? Trazer para os seres vivos. Fixar, trazer para os seres vivos. Então, ó, esse carbono está na molécula de gás carbônico. Então, como que esse carbono que está aqui na molécula vai entrar para o mundo dos seres vivos? Ele vai entrar para o mundo dos seres vivos por meio, principalmente, da fotossíntese. Então, a fotossíntese, ela vai absorver o gás carbônico junto com a água, por meio da luz do sol, vai produzir o alimento. Vejam que esse alimento aqui tem quantos átomos de carbono? 6. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se são 6 átomos, é o quê? Molécula ou matéria orgânica. Nesse caso da fotossíntese, a gente chama essa matéria orgânica de glicose. Então, vejam, o carbono, isso é importantíssimo, que antes estava na molécula de gás carbônico, agora está na molécula de glicose, de matéria orgânica, tá? Lembro que gás carbônico é considerado matéria inorgânica, ok? Inorgânica. Então, a fotossíntese pega esse gás carbônico e esse carbono que está aqui vai para o mundo das matérias orgânicas. E qual que é o processo que retorna o carbono para a atmosfera, né? Que devolve o gás carbônico? Porque o carbono entrou nos seres vivos. Uma hora ele tem que sair, né? Então, quais são esses processos? São 3 principais. A respiração, ok? Que nós estamos com essa setinha aqui, essa setinha respiração. Vejam que tem respiração em tudo quanto é lugar. Por que tem respiração em tudo quanto é lugar, Ana? Porque todo e qualquer ser vivo respira. O que é respirar? Produzir energia. Inclusive, a planta respira, né? Parece que a planta só faz fotossíntese. Não, a planta não faz só fotossíntese. A planta respira também, ok? Segundo processo que devolve o gás carbônico, né, o carbono para a atmosfera, é a decomposição, ok? A decomposição também nós vamos ver. E a terceira que devolve é a combustão. A combustão é a queima. Toda vez que eu tiver queima, seja de vulcão, seja de floresta, seja de combustível, então eu vou devolver gás carbônico. Vamos estudar cada um deles. A respiração a gente já estudou, nós vamos fazer aqui então uma revisão, né? Então, qual é a função da respiração? A função da respiração é produzir energia. Lembra qual que é o nome da energia, né? ATP. Então, como que consegue produzir energia? Quebrando o alimento. Lembrando que alimento é matéria orgânica. Olha aqui, ó. Alimento, matéria orgânica. Esse alimento reage com oxigênio na maioria das vezes. Então, eu chamo isso de respiração aeróbica. Por que aeróbica? Porque precisa do oxigênio. Produz energia e olha aqui o bonitinho, libera gás carbônico. Então, toda hora que eu estou queimando meu alimento para produzir energia, eu libero gás carbônico. Sim, todo esse gás carbônico que a gente elimina veio da quebra do alimento produzindo energia. E a respiração, então, devolve o gás carbônico para o ambiente, porque a respiração produz energia para os seres vivos. E aí, mais uma vez, que é importantíssimo, os 2 principais processos, que eles são praticamente, não inteiramente, o contrário, né? Então, vamos lá. O que a fotossíntese faz? Vou até fazer de cor diferente.
absorve o gás carbônico. Entra, o gás carbônico entra, ok? E o que sai? Sai o alimento, produz alimento. O que a respiração faz? Pega o alimento, absorve o alimento e libera o gás carbônico. Libera gás carbônico. Né? Lembrando que a respiração produz energia. Né? Então, gente, essa fotinha, essa figurinha aqui do meu lado, ela até foi questão de vestibular, né? Então, observe, respiração libera gás carbônico, fotossíntese absorve, né? Fotossíntese produz, libera alimento, a respiração absorve. Lembrando também do oxigênio. Eu não estou falando muito do oxigênio, porque a gente vai falar dele no ciclo do oxigênio, ok? Agora a gente vai para o segundo processo que retorna gás carbônico para o ambiente. E a gente já viu ele também, né? Que é a decomposição. Então, o que os fungos e as bactérias fazem? Por meio da decomposição, também chamado de reciclagem natural, os fungos e as bactérias vão transformar a matéria orgânica, que são os seres vivos, que compõem os seres vivos, em matéria inorgânica. Que tipos de matérias inorgânicas? Sais minerais, água e aqui o gás carbônico, que também é matéria inorgânica. Então, quando eu tenho decomposição, eu tenho a liberação do gás carbônico. E o terceiro processo, então, é a combustão. O que é combustão? Né? É queima. Toda vez que eu tiver queima, eu chamo de combustão. Para ter queima, eu preciso de fogo, né? Então, toda vez que eu queimo matéria orgânica, que eu queimo ser vivo, por exemplo, como que eu queimo ser vivo? Eu queimo ser vivo queimando uma floresta, porque planta é ser vivo. Eu queimo ser vivo quando eu queimo petróleo, porque petróleo, como a gente viu, são restos de seres vivos. Toda vez que eu queimo matéria orgânica, na presença do oxigênio e do fogo, libera gás carbônico. Então, vejam que a combustão também libera bastante gás carbônico. E aqui, então, a gente tem um resuminho do ciclo do carbono, né? Qual é o processo principal que capta, que pega o carbono e joga para o mundo dos seres vivos? O principal processo que está em seta vermelha é a fotossíntese, né? Quais são os processos que devolvem o carbono para a atmosfera? Então, nós temos a respiração, a combustão e a decomposição. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte e eu volto com a segunda parte de ciclo do carbono.